creche do nosso lar. Então, as pessoas que puderem, no mês de setembro, trazer feijão, que é o alimento que a creche no momento está necessitando. Então, aqueles que puderem, no mês de setembro vai ser a campanha do feijão para a creche. Aí, em outubro, nós vamos verificar outro alimento que a creche esteja necessitando. Outro recadinho. A Feira do Livro Espírita, de 30 de setembro a 14 de outubro, na Praça da 15, está precisando de voluntários. Então, aqueles que tiverem condições, pode se dirigir ao USE, telefonar na USE, ou então nós temos o link aí só para fazer um cadastro, para verificar, para cadastrar que você está disponível a algum trabalho na USE. Tem diversos trabalhos lá dentro durante a Feira do Livro Espírita. Então, a gente se encaixa em qualquer trabalho lá e será muito bem-vindo aqueles que puderem colaborar conosco. Hoje, nosso palestrante, o Eric Gabriel, vai falar de um tema tão lindo, né? A liberdade. E nós vamos agora vamos conversar com Deus. Vamos fazer uma pequena prece. Aí o Eric faz a palestra, e que vai ser um presente hoje. Ele já me disse que ele adora dar palestra no feriado. Então, todos os feriados que tiverem, vocês já sabem que é o Eric que vai dar palestra. Eu achei ótima a colocação dele. Então, nós vamos conversar com Deus. Deus, Pai de amor e misericórdia, cuida de cada um de nós. Desperta o nosso coração e o nosso pensamento, para que a gente possa receber os bilhetinhos de Deus, que Ele nos manda todos os dias, pelo visível e algumas vezes pelo invisível. Permita, Mestre Jesus, que o nosso palestrante seja auxiliado, protegido, intuído, e que a sua fala traga para cada um de nós o entendimento, aprendizado e a oportunidade de colocarmos em prática na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Boa noite a todos. A Márcia já comentou um pouquinho conosco, né? Eu adoro fazer palestra em feriado. Tanto que a Márcia mandou mensagem para mim: nossa, como você adivinhou que eu adoro fazer palestra em feriado? Gente, eu gosto mesmo de fazer palestra em feriado, tá? Não é uma ilusão e nem um deboche. Eu gosto mesmo de fazer palestra nos feriados. Eu acho que é muito gostoso, porque, querendo ou não, o feriado é uma data típica, né? Mas nós gostamos de estar aqui todos juntos no feriado, né? E eu fico muito feliz de poder estar junto com as pessoas no feriado, porque é uma confraternização muito gostosa estar aqui. Então, eu gosto bastante de dar palestra. Eu gosto bastante de estar aqui para conversar com todo mundo. Mas eu tenho um carinho muito especial por feriados. Gosto bastante. E hoje nós vamos falar, então, um pouquinho sobre liberdade. Hoje é uma data muito significativa, muito interessante para o nosso país, né? Nós comemoramos o Dia da Independência e não foi, assim, nenhuma coincidência nós falarmos sobre liberdade hoje, justamente porque nós estamos falando de independência e quando a gente fala de independência, nós também falamos de liberdade, né? A gente observa muitas coisas relacionadas a isso quando a gente fala de independência, de ser livre, né? Ser independente para fazer as próprias coisas, as próprias questões, e a gente fala de liberdade, né? E o que é liberdade? Né? Se nós formos olhar o cerne da palavra liberdade, o seu significado original, ela significa condição de pessoa livre. Explica tudo. E aí você fica falando assim, o
que é uma condição de pessoa livre e, em primeiro lugar, o que é uma pessoa livre? Uma pessoa livre é alguém que não está preso. Tá, mas o que é uma prisão? Preso aqui. Preso de que forma? Nós estamos em um mês onde nós podemos associá-lo, de certa forma, a prisões. Prisões mentais, a prisões de construções. Nós estamos num mês dedicado a uma mudança significativa para que esse mês não seja só um mês, mas seja o ano todo. Há esse processo de discussão, mas nós estamos em um mês de prevenção ao suicídio. Então, falarmos de prisão neste momento é muito significativo. Por quê? Porque prisão, ela pode ser uma prisão material, que seria o sistema carcerário que nós temos, que é uma prisão ali que constitui algo material, que nós temos uma visão disso, mas existem outros tipos de prisões. E aí, quando a gente fala de liberdade, nós estamos falando de condição de uma pessoa livre, que é uma pessoa que não está presa, mas é uma pessoa que não está presa a quê exatamente? Isso é um pouco do que a gente vai falar na noite de hoje, O estar preso a alguma coisa. Será que de fato nós não estamos presos a nada? Nada? Será que nada vai, em algum momento, nada vai nos impedir? Nada será uma prisão para nós? Fica um pouco complicado, vamos pensar juntos, Fica um pouco complicado a gente pensar que em algum momento nada vai ser prisão, porque está lá no Livro dos Espíritos que a nossa roupagem material é uma prisão para o espírito. Então, como é que é essa questão de liberdade? Como é que nós vemos essa constituição da nossa liberdade? O que a gente vê nesse aspecto de liberdade nas nossas vidas? Vou começar contando uma história, porque eu gosto de contar isso. Eu me encontrei com uma pessoa esses tempos atrás, ela falou assim, que se você não contar histórias na sua palestra, tem alguma coisa errada. Então, por favor, continue contando histórias. Então, vamos contar histórias, Porque a história é gostoso, porque a gente dialoga, e fica tranquilo. Divaldo tem um trecho da vida dele, onde ele conta de uma amiga que ele tinha quando ele era funcionário público. E aí ele era funcionário jovem, público, tinha chegado fazia pouco no serviço dele lá onde ele trabalhava, e ele tinha uma colega de trabalho que já tinha anos de experiência onde ele trabalhava. Então, segundo palavras do Divaldo Franco, ela ganhava muito melhor do que ele. Então, ela poderia dar-se o luxo de fazer algumas coisas que o Divaldo, chegando naquele momento, não poderia. Então, ela tinha, por exemplo, conversa vai, conversa vem no ambiente de trabalho, e ele descobriu que ela era sócia de um clube famoso da cidade, mas que ela não aproveitava muito desse clube. E ele, ali, naquele momento, naquele diálogo com ela, bom, me empresta então, a sua fidelidade lá, sua carteirinha, que eu vou um pouco lá e tal, porque você está perdendo, você está pagando alguma coisa, não está usando tal. Ela, não, de jeito e maneira nenhuma, porque quando eu me aposentar, eu vou ter tempo e vou até lá. Eu passo de volta, tá bom, não vou existir. Passaram-se uns meses, saiu um anúncio no jornal de uma coletânea de livros fantástica de uma autora internacional que o Divaldo gostava muito, que era uma das primeiras traduções no Brasil, estava com um preço promocional maravilhoso, mas o Divaldo não poderia adquirir. Mas a colega de trabalho do Divaldo, obviamente, adquiriu toda a coletânea. E o Divaldo queria, porque queria fazer a leitura daquilo. Mas ele não ia chegar para ela, obviamente, falando, empresta para eu ler. Não. Então ele foi lá, investigou daqui, investigou dali, conversa vai, conversa vem, e ela, por si própria, disse, olha, comprei a coletânea e tal, não sei o que, E você pretende lê-la? Claro, como não? Não é? Eu
levando tempo, e aí eu vou conseguir ler. Ele, vamos fazer um acordo então. Se me empresta, eu leio, mantenho ele nas mesmas conservações, né? E você, quando você se aposentar, você consegue ler, só por curiosidade, né? Eu estava doido para ler aquela coletânea, doido para que ela me emprestasse. Ela disse, não, imagina, como que eu vou te emprestar? Os livros estão embalados, todos, se eu te emprestar, você vai tirar da embalagem, eles vão ficar danificados. E quando eu me aposentar, quando for ler, eles vão estar muito ruins, vão estar com malhas de tempo. Não vou te emprestar. Tá bom? Não leu a coletânea. Também não conseguiu emprestar a coletânea da autora lá famosa que ele queria ler. Numa terceira circunstância, um show muito, né, de um músico muito querido pelo Divaldo também, ia lá na cidade e tal, e a amiga dele comprou o ingresso pro show. E aí, ele jurando que a amiga ia, né, lá, né, que a colega de trabalho ia no show e tudo mais, e bababá. E ela falou, não, quando eu me aposentar, aí eu vou poder ver um show dele, né, mas eu vou comprar ingresso, porque daí eu posso dizer que eu comprei o ingresso e tal, que eu, né, tive esse prazer de ter o ingresso do show, né, e pude aproveitar o show em outro momento. Resumo da história. Ela morreu antes de se aposentar, não leu as coletâneas, não foi no clube, não assistiu o show. E aí, quando a gente fala, né, dessa questão de liberdade, por que eu falei justamente de aposentadoria? Porque muitas vezes nós acabamos jogando algumas coisas da nossa liberdade para um momento que, teoricamente, nós vamos ter mais tempo para fazer as coisas. Mas nós, como espíritas, sabemos que tempo é algo muito relativo. Porque se nós formos observar uma encarnação de 80 anos, é muito pouco comparado a todas as outras encarnações que nós já tivemos. E poderemos ter ainda, não é? Porque nós estamos num processo constante de evolução. Até a Terra ser um planeta feliz, acredito eu que nós vamos reencarnar muito por aqui ainda. Então, se nós formos olhar uma única encarnação de 80 anos, por exemplo, ou, né, hoje a estimativa de vida é mais de 100 anos, ainda assim é pouquíssimo tempo para que a gente possa ter tempo para fazer as coisas. Por isso que cada nova experiência é um tempo novo de aprendizado. E é uma experiência onde nós podemos trabalhar as nossas questões de liberdade. Não vamos deixar tudo para quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. E quando a gente fala de liberdade, né, há um capítulo lá no Livro dos Espíritos, praticamente todo dedicado a questões referentes à liberdade. É uma das leis divinas, né? É o capítulo 10 do livro 3, que é chamado de Lei de Liberdade. Eric, mas peraí. Volta. Você veio aqui um tempo atrás, falou de lei de amor, falou que lei é algo que está ali, né? É um conjunto de regras e normas e coisas a serem seguidas e tudo mais. E agora você está falando de liberdade, que nós temos a possibilidade de estar mais abertos, vivenciar algumas coisas. Mas quando a gente fala de lei de liberdade, uma lei é um conjunto de regras e normas. Quer dizer, então, que nós temos, de certa forma, uma obrigação de liberdade? Sim, nós temos obrigações de liberdade. Nós temos obrigações de liberdade. E justamente, se nós formos observar, por exemplo, as leis divinas hoje, e formos comparar, por exemplo, com os 10 mandamentos mosaicos, lá também existiam algumas leis que para nós hoje são extremamente implícitas e explícitas. Não matar, não roubar. Né? Então, por que existem essas leis? Porque nós temos, como eu disse para uma colega minha que está ali atrás sentadinha, a nossa memória não é mais a mesma de quando a gente era mais jovem. Né? Então, quando nós éramos espíritos mais jovens, a gente guardava as coisas mais fáceis. Hoje a gente já tem algumas
não guarda mais tão fácil as coisas. E aí o livro dos Espíritos vem lembrar para a gente, olha, você tem aqui uma questãozinha chamada liberdade, tá? Ela existe na sua vida. É importante que você a execute na sua vivência. Mas antes da gente chegar nas questões de lei de liberdade, eu queria só fazer uns apanhadinhos aqui para a gente conversar sobre algumas diferenças em relação à liberdade. Muita gente confunde liberdade com a famosa libertinagem. Sim, é uma palavra da década de 80 e eu estou aqui falando, mas sim, a gente ainda usa libertinagem, né? Não é a mesma coisa que liberdade. Libertinagem considera-se fazer tudo aquilo que se dá na telha. E a gente entende que é possível fazer tudo que se dá na telha. Mas nós também temos que estar preparados para as consequências do fazer tudo que se dá na telha. Liberdade não é a mesma coisa que liberalidade. Liberdade, ter a liberdade de. Liberalidade está ligada à bondade, à indulgência, à generosidade. Não deixa também de estar ligado à liberdade, mas não é a mesma coisa. Agora, a que nós ligamos liberdade? Volto à nossa pergunta lá no começo da nossa conversa. Nós estamos ligando a nossa liberdade a quê? Estou ligando a minha liberdade a não perder o meu réu primário, por exemplo, e me manter fora do ambiente carcerário. Nós estamos ligando a nossa liberdade a estarmos no convívio social. Estou ligando a minha liberdade a poder executar tarefas diárias. Certo? Nós estamos ligando a nossa liberdade a não depender de uma outra pessoa que nos auxilia a fazer as coisas. Estou ligando a liberdade a ter o meu próprio provento, me sustentar, fazer as minhas coisas, ter a possibilidade de realização de coisas. Sim, tudo isso é liberdade. Uma questão que a gente às vezes se esquece, e eu vou sempre puxar a sardinha para esse lado, porque isso é mal de psicólogo, é que nós também temos uma questão de liberdade mental. E o próprio livro dos Espíritos também diz isso. Nós temos uma questão de liberdade mental. Mas o que eu estou dizendo de liberdade mental? Né? Quando a gente fala de liberdade mental, nós podemos... hoje tem uma coisa que está muito em voga, que às vezes está aparecendo, né? As pessoas estão começando a observar um pouco mais para isso, que significa, na verdade, são duas coisas. A primeira é dependência emocional. Quando a gente fala de uma liberdade psíquica, né, uma liberdade mental, nós estamos falando também de poder enfrentar, de certa forma, essas dependências emocionais. Porque muitas vezes existem pessoas que precisam, isso é fato, viu gente? Não estou aqui falando achismos, isso é um fato. Existem pessoas que têm um funcionamento ligado ao funcionamento dito por uma outra pessoa. Isso não deixa também de ser uma dependência emocional. Né? E é muito importante que a gente comece a observar isso. O que é dependência emocional e como a gente trabalha essa questão de liberdade. Né? E uma outra coisa que também está aparecendo bastante, que as pessoas têm ligado um pouco para isso, chama-se responsabilidade afetiva, que também está ligado à nossa liberdade psíquica, à nossa liberdade mental. Lembrando que responsabilidade afetiva não é cumprir as exigências, ou na verdade não são exigências, mas são projeções, expectativas do outro, mas é possibilitar ao outro a liberdade de se expressar e entender que o pensamento das duas pessoas está diferente. Isso é ter uma responsabilidade afetiva. Ajuda o outro a crescer e ajuda você a crescer também. E aí, para a gente falar um pouquinho de liberdade lá do Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 825, Kardec pergunta aos Espíritos
se existe em algum momento, alguma posição no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de liberdade absoluta. O que vocês acham que os espíritos respondem? Não. Porque todos necessitais uns dos outros, como os grandes como os pequenos. Um pouquinho antes, ou depois, não me lembro, mas nesse mesmo livro, nesse mesmo livro 3, Kardec vai ter uma outra lei que vai falar sobre lei de sociedade. E na lei de sociedade ele vai dizer exatamente isso. Freud também já dizia isso, que você se torna um indivíduo a partir da sua convivência com o outro. Então, por que os espíritos vão dizer, não, você nunca vai ter uma liberdade absoluta? Por quê? Porque a sua convivência com o outro depende do entendimento que você tem, que a sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. O respeito entre as duas liberdades. E aí não dá para ser uma liberdade absoluta, porque se for uma liberdade absoluta, não há mais ninguém ali com você, só há você. E aí você tem a possibilidade de estar ali em algum momento. Mas nós somos seres em evolução, precisamos conviver em sociedade, então precisamos de outras pessoas também para o crescimento, tanto nosso quanto das outras pessoas. Então, nossa liberdade absoluta não rola, pessoal. E aí, Kardec vai perguntar, qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de liberdade absoluta? E aí ele vai responder, o eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais. Por consequente, liberdade absoluta. É o que a gente estava conversando agora. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? É a próxima pergunta que Kardec faz aos espíritos. E aí eles vão responder de modo algum. Porque é o direito que vem da natureza. Ou seja, você tem liberdade com você mesmo. O que é ter liberdade consigo mesmo? Aí a gente vai entrar numa outra, a gente pode ficar aqui meses e meses discutindo em relação a isso e nós não vamos chegar no fim. Mas ter a liberdade consigo mesmo é ter a liberdade de conhecer cada ponto seu, cada questão sua, suas dificuldades, as suas facilidades, aquilo que você não gosta, aquilo que você gosta, descobrir coisas sobre você, sobre a sua existência, sobre o seu corpo carnal, sobre o seu corpo espiritual. Isso nós temos liberdade de sobra. Tanto que nós temos os grupos de estudo nas casas espíritas que também estão aqui para nos auxiliar nesse aspecto, de nós podermos descobrir um pouco mais sobre nós, sobre o nosso processo de reencarnação, sobre o nosso processo de evolução, sobre como as coisas estão acontecendo nas nossas vivências. Isso tudo é uma possibilidade de darmos liberdade a nós mesmos. A liberdade de nos conhecer enquanto pessoas, as nossas dificuldades, aquilo que a gente esqueceu, aquilo que a gente não lembra mais, aquilo que a gente gostaria de lembrar. Isso tudo nos é possibilitado. Há mecanismos para que a gente possa fazer isso. E aí, a gente tem mais algumas outras coisinhas aqui, bem rapidinho. Vamos falar um pouquinho de liberdade de pensar. Na liberdade de pensar, Kardec tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Há no homem alguma coisa que escapa a todo o constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? E aí os espíritos vão responder. É no pensamento que ele goza da liberdade sem limites. Ou seja, nós temos uma liberdade mental, uma liberdade de pensamento, para que nós possamos expressar mentalmente aquilo que nós temos vontades e entre outras coisas. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento? A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, temos ali a possibilidade de pensar com consciência. E aí, quando a gente fala de pensamento com consciência, nós estamos falando de livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio não é só escolher. Gosto muito dessa palavra, livre-arbítrio.
Por quê? Porque em muitos casos, muitas pessoas acreditam que livre-arbítrio é uma das 4 palavras que respondem tudo na doutrina espírita. Mas o que é de fato livre-arbítrio? Não é só o escolher, mas é escolher tendo ciência das consequências das escolhas que estamos fazendo. E ainda assim, esta consequência tem outras e outras e outras e outras e outras e outras tantas consequências. Porque o não escolher também tem uma consequência. E o optar por fazer ou não fazer alguma coisa também tem consequência. Porque algo acontece quando você não opta por fazer alguma coisa. Você escolheu não fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Diante disso, há consequências do seu não fazer e do seu fazer. E cada etapa dessa consequência do não fazer ou fazer também tem consequências ligadas a isso. Então, livre-arbítrio é escolher, mas é escolher refletindo e pensando. Claro que a gente não vai conseguir pensar em todas as inúmeras consequências e questões relacionadas às nossas escolhas. Né? Por que a gente não vai conseguir fazer isso? Porque, primeiro, que a gente não tem como saber quantas coisas tem relacionadas a isso, e segundo, que a gente também não consegue controlar todas as coisas. Existem algumas coisas que nos escapam pelos dedos. Né? E aí, para a gente já ir terminando, vou contar uma outra historinha para vocês. Né? A questão, a liberdade do papagaio. É uma historinha muito legal. Eu achei muito interessante que um homem tinha um papagaio que ficava na casa dele e tal, ficava na gaiola, e o sonho dele era ser livre. Né? E o homem ia viajar aqui, ia viajar para a Amazônia, e aí o papagaio falou para ele assim: vai lá e pergunta para alguns dos meus amigos que estão lá na Amazônia como é que eu faço para ser livre. Né? Tá bom. E aí ele foi e tudo, viu um bando de passarinhos lá voando, e ele gritou lá no meio: né? Ui, eu tenho um papagaio em casa, ele pediu para perguntar para vocês como é que ele faz para ser livre. Nisso, um passarinho caiu, morto no chão. Ele falou assim: nossa, acho que eles eram muito próximos, né? Ele ficou assim, emocionado, né, com essa pergunta, né? E ficou compadecido e caiu, morto no chão. O homem volta para casa e conta pro pássaro, né, o que tinha acontecido quando ele fez a pergunta. No mesmo instante, o pássaro, puf, cai morto no chão, cai morto dentro da gaiola. Ele olha aquele pássaro e fala assim: meu Deus, o que será que aconteceu, né? Ele tira o pássaro da gaiola, e no que ele joga o pássaro alça voo e sai indo embora. Ele fala assim: ué, mas eu não tinha morrido? Não. Estou colocando em prática a lição que eu aprendi. Quer dizer, o único jeito dele ser liberto era se ele estivesse morto, porque daí ele não precisaria mais estar na gaiola. Ou seja, né? Então, estou aqui, aprendi uma lição, vou executar essa lição. Para a gente fechar, gente, tem uma música que quando eu passei, que eu conversei com a Márcia sobre esse tema, ela me veio na mente na hora. É uma música bem antiga, né? Bem antiga não, é uma música mais antiga, mas algumas pessoas não conhecem. O nome da música é Libertar. E eu achei muito interessante porque ela tem uns trechos muito significativos quando ela fala de liberdade, né? E ela fala: libertar, devolver ao mundo. Ou seja, quando você liberta algo, né? Nós libertamos o passarinho, ele foi devolvido ao mundo, é uma liberdade. Quando nós desencarnamos, nós devolvemos o nosso perispírito, nós devolvemos o nosso espírito ao mundo espiritual. Né? Nós voltamos para casa, nós estamos retornando ao lar, devolvendo coisas daquilo que a gente aprendeu para possibilitar um novo aprendizado. E aí ela segue, né? Libertar, conhecer o ser humano a fundo. O que é libertar-se? Se conhecer. Conhecer-se a fundo. Né? Olhar para você, se trabalhar e conseguir observar coisas suas, experiências suas. Conhecer o ser humano a fundo. É libertador. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Né?
Processos de psicoterapia não são fáceis, processos de autoconhecimento não são fáceis, reforma íntima não é fácil. Não, reforma íntima é muito fácil. É só você olhar, deitar lá na cama. Adoro fazer isso. Reforma íntima é algo muito fácil, muito tranquilo da gente fazer, gente. A gente vai lá deitar à noite, aí a gente deita a cabeça no travesseiro e começa assim. Hoje eu briguei com fulano, briguei com ciclano, briguei com beltrano, briguei com não sei quem. Acho que o meu processo de evolução vai ficar um pouquinho mais atrasado. Uma delícia, você dorme perfeitamente o resto da noite. Enfim. E aí, ela termina, né? Um dos trechinhos da música, ela fala: ser livre, ser o que sonhou. Né? Quantas pessoas têm a possibilidade de concretizar sonhos profissionais, por exemplo, que sonharam para a sua vida? Uma forma de ser livre é conseguir realizar sonhos, conquistar aquilo que você buscou para você na sua vida. Seja algo material, seja algo evolutivo, mas também é uma forma de ter a sua própria liberdade. Gente, era essa a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero estar aqui brevemente com vocês novamente. Né? Só vou fazer um merchan para ajudar a Márcia também. Não se esqueçam, Feira do Livro Espírita começa agora no dia 30 de setembro. O pessoal está precisando de voluntários, quem puder se inscreva. Quem não puder, não tem problema, mas visite a feira, lá tem coisas maravilhosas. Né? É um evento aqui de São Carlos que é muito gostoso para a gente poder conhecer um pouco mais daquela doutrina que nós tanto gostamos, que nós estamos juntos e que fazemos parte dela por muitos anos. Né? Então, do dia 30 de setembro, dia 14 de outubro, Feira do Livro Espírita lá na Praça da Infância. E é isso. Vamos então novamente fechando os nossos olhos, gente. Conversar agora com toda a espiritualidade, o nosso Pai Maior, o nosso amigo Jesus Cristo, agradecendo a todos eles por estarem conosco nos nossos momentos, por nos possibilitar estar aqui neste momento, para nos conhecer um pouco mais, para libertar mais um pedacinho, né, de nós, para que o nosso coração fique mais tranquilo, fique mais sereno, para que nós possamos entender determinadas vivências da nossa existência, que isso possa nos auxiliar daqui para frente. E agradecer a eles também por estar conosco nesses processos, né? Os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, os nossos protetores, aquele nome que nos sentimos mais à vontade para dizer, né? Que eles possam estar conosco também, estão sempre conosco, né? Eles possam continuar ali perseverantes neste trabalho, porque nós sabemos que nós somos pessoas difíceis, né? Eles estão ali conosco, nos auxiliando, nos possibilitando este conhecimento maior, para que nós possamos cada vez mais sermos livres de muitas amarras que às vezes nem nós conhecemos. Que assim seja. Um bom restinho de feriado a todos, um bom fim de semana. O Mestre Jesus nos guarde, nos abençoe, que Deus nos proteja sempre.